Olá, boa tarde a todos. Vamos agora para mais um programa da Log TV, da Logística da Cadeia do Frio. Hoje temos uma entrevistada muito especial, Viviane Moreira Leite, médica veterinária formada pela Universidade Fluminense e também chairwoman do nosso comitê na GCCA de Segurança dos Alimentos, e que está aqui hoje principalmente pelo trabalho que ela tem feito nesse comitê, mas também é conselheira da CAP, uma empresa de logística frigorificada brasileira com 2 unidades no Paraná. E eu convido, bem-vinda, Vivi, obrigada por ter aceitado o convite. A gente vai bater um papo aqui sobre o seu papel dentro da cadeia do frio. Boa tarde, obrigada, Isabela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a primeira pergunta, vamos lá. Queria entender um pouquinho, né, e passar para as pessoas, Vivi, quais são, né, as certificações necessárias hoje para você operar um armazém frigorificado ou entreposto? Bom, na armazenagem, né, o que classifica os armazéns frigoríficos dentro do âmbito do Ministério da Agricultura, nós somos entrepostos de produtos de origem animal. Esses entrepostos de produtos de origem animal, desde que queiram exportar, eles precisam estar certificados, principalmente do ponto de vista sanitário e atendendo algumas exigências do Ministério da Agricultura. Então, o fundamental num processo de certificação do entreposto, quando ele é criado, quando ele é construído, é passar uma solicitação de número CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal, ao Ministério, e o Ministério, uma vez que ele te dá essa numeração de CIF, você fica responsável por atender todos os requisitos sanitários para poder estar operando um armazém. As certificações, no caso, né, da sua pergunta, a certificação básica é essa: uma vez que você recebe um número CIF, você já está habilitado a exportar, né, a ser um entreposto exportador para uma lista que tem vários países que não são de habilitação específica. A partir do momento que você deseja exportar para algum país que está fora dessa lista, que pertence a uma habilitação específica, é preciso solicitar à superintendência que está responsável pelo seu CIF aquela habilitação para aquele país em questão. Então, esse processo se dá através de uma auditoria, né? Você faz a solicitação, você é auditado, para poder saber se os requisitos daquela habilitação estão sendo atendidos já no seu dia a dia, né? E uma vez que essa habilitação e essa auditoria, elas terminam, no caso, se houver necessidade de um plano de ação, esse plano de ação é submetido ao Ministério da Agricultura e o fiscal aceita ele ou não. Uma vez que você faz tudo isso, esse processo é encaminhado ao DIPOA, né, divisão lá de exportação, para fazer essa solicitação formal lá em Brasília. E, quando aceitado, volta a informação de você participar do seu entreposto de uma lista específica de exportação. Então, as certificações nada mais são do que essas chancelas para poder exportar, né? Não há uma situação atualmente de ISO 9000, nem 22000, que poderia, inclusive, substituir esse processo todo, né? Atendendo uma certificação internacional. Mas, por enquanto, o que o MAPA pede, solicita para a gente é uma confecção de um plano de autocontrole da empresa mesmo, né, elencando todas as atividades operacionais, pré-operacionais da empresa, para poder saber se essa empresa está apta ou não
para solicitar também esse tipo de certificação. Perfeito, Vivi. Então, no caso, se o armazém frigorificado não tem esse produto de exportação, não teria necessidade do CIF, né? Se for só local ali, a distribuição, não tem necessidade, mas no caso de exportação, sim, é necessário ter o CIF para conseguir tirar do país. Sim, sempre que você tem uma esfera municipal, estadual e federal. No caso, o CIF, ele corresponde a essa esfera federal, né? Inclusive, a gente tem um instrumento que rege todos os entrepostos, que seria o RISPOA, a regulamentação de inspeção que abarca todas as categorias. Mas, no nosso caso, né, de exportação, a gente tem que estar com esse número CIF cadastrado no Ministério da Cultura. Porque esse número CIF ele vai ser responsável para poder certificar toda o processo, e inclusive para culminar com a rastreabilidade. Então, aquele número CIF, ele faz com que você possa rastrear o produto desde a origem até o embarque dele para ser exportado. Perfeito. E aí, Vivi, no seu caso, você atua ainda, né, no conselho da empresa, mas faz essa parte de responsável técnica também, você tem nas unidades, mas você supervisiona, né? E esse papel de responsável técnica dentro de um armazém frigorífico voltado para exportação é de extrema importância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as qualificações que você acredita que esse profissional precisa ter hoje em dia, né? Quais são as qualificações necessárias e como que é o dia a dia desse profissional no armazém? Bom, eu diria que a qualificação de um responsável técnico, ele nasce na necessidade de ser um profundo conhecedor de legislação, né? O responsável técnico, ele tem que estar muito seguro do que ele está fazendo em relação ao atendimento de normas específicas, principalmente sob o ponto de vista sanitário, para poder evitar sanções que seriam complicadas, inclusive, para a operação, né, do entreposto. Qualquer deslize no atendimento à regulamentação pode levar a um auto de infração e, dependendo da gravidade, da severidade, inclusive suspensão desse número CIF. Né? A pessoa, o entreposto deixaria de operar e certificar os produtos. Então, acho que, basicamente, esse conhecimento, né, essa atualização permanente em relação às boas práticas de armazenagem, atender e ter uma personalidade assim muito flexível, porque você está no meio de um ente governamental muito forte, que é o Ministério da Cultura, e, por um outro lado, você tem que atender também as demandas do seu cliente, então, realmente, muito jogo de cintura para poder estar atendendo bem os dois, né? E muita liderança, porque a pessoa que trabalha fazendo a responsabilidade técnica e o controle de qualidade da empresa, uma pessoa que transita em todos os setores da empresa. Quem compara seguro de transporte de cargas escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos, quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso, escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. Vai desde o chão de fábrica até a diretoria, porque a gente precisa do comprometimento de todos dentro da empresa para poder atender a qualidade que
que um bom entreposto, que os entrepostos que a gente vê, inclusive que são associados à GCCA, mantém um nível de qualidade de serviço realmente fora da curva. Então, para poder fazer esse trabalho com muita tranquilidade, a pessoa tem que ter uma liderança muito grande, porque você precisa do engajamento, do comprometimento de todos dentro da empresa. Então, seriam esses 3 fatores importantes, da atualização, uma pessoa que se atualize muito, uma pessoa que tenha liderança e que tenha essa flexibilidade para poder estar atendendo, aí ficar no meio desse fogo cruzado. Acho que tem que ser uma busca incansável de conhecimento, né, Vivi? Eu vejo no comitê que a gente tem na GCCA, quanto de uma semana para outra, às vezes aparece um decreto, alguma ordem, uma legislação nova que a gente precisa rebolar ali para entender, e é bem bacana esse espaço que a gente tem, né, Vivi? Você pode falar um pouquinho também daqui a pouco do comitê, porque eu acho que para todos os armazéns frigorificados no Brasil que têm essas dificuldades, que tem CIF, é muito importante você ter esse grupo que apoia e que se ajuda nas horas de dificuldades, né? Não, a questão toda de você estar compartilhando esse conhecimento, né, que nunca termina de saber tudo, tem sempre novidades surgindo, e geralmente novidades que te deixam, assim, muitas vezes sem saber como atuar, porque, voltando um pouco sobre a questão da legislação, a armazenagem hoje em dia não tem uma legislação específica para poder atender. Então, se você tiver um conhecimento, uma base sólida de conhecimentos, digamos, boas práticas, essencialmente, saber o que você está fazendo, você pode estar incorrendo num erro sem saber. E esse erro, hoje em dia, como não está regulamentada a nossa atividade, ele pode ser um erro grave e levar a um auto de infração. Então, essa falta de regulamentação pode levar a uma situação grave, né, um risco alto de suspensão de certificação e de operação, se você não souber realmente o que está fazendo. Então, fundamental estar aí muito atento, inclusive atentando às boas práticas que são universais, né? Não tem muita novidade. O básico é o básico. Então, se a gente atende, por exemplo, as normativas de um códex, a gente está tranquilo, sabendo que está na mesma página, inclusive a maioria dos players internacionais. O problema surge quando o Ministério da Agricultura libera alguma regulamentação que, por erro, né, por erro de interpretação, pode estar incluindo os armazéns, entrepostos, né, de produtos de origem animal, uma vez que existe uma certa confusão em como atender algumas normativas que não se enquadrariam na nossa atividade, né? A gente pode até falar isso mais para frente. A próxima pergunta era justamente quais são os principais desafios que você hoje, como conselheira da empresa, né, que está no board de diretores, vê para o setor, e como que a gente pode sanar esses problemas, né? Em relação à regulamentação técnica específica, posso dizer, né, que a gente está já há alguns anos, Vivi, lutando para que seja implantada junto ao Ministério da Agricultura. Essa luta ainda não acabou, mas a gente está nela juntas. Aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse desafio e também os outros desafios que você vê para o setor como administradora, eu agradeço. Então, Isa, bom, esse desafio da regulamentação realmente ele está sendo vivido desde 2017, né, ano que houve a sanção do decreto 9.013, que fala do novo RISPOA, né, depois de mais de 60 anos com mesma regulamentação, uma regulamentação antiga, engessada, super, né, já falha.
houve uma revisão, e essa revisão fez com que, automaticamente, no momento da assinatura desse decreto, 2 circulares muito importantes para armazenagem fossem revogadas, né? A 234 de 2000 e a 175 de 2005. Então, com base nisso, a gente vive hoje em dia uma certa dificuldade de atender a alguns critérios que variam muito de fiscal para fiscal. Então, hoje em dia, eu diria que o desafio maior seria nivelar essas demandas, né, porque a gente vê, mesmo no próprio comitê, uma diferença enorme dentro da mesma superintendência, né? Então, a gente vê fiscais atendendo e aceitando determinadas coisas em um entreposto e a mesma situação ocorrendo em outro, levando a algum tipo de sanção, né? Algum tipo de infração. Então, seria muito importante a gente ter uma regulamentação só e um critério único para poder estar medindo, né, em auditorias, em supervisões estaduais, para poder unificar, né, federalizar, na verdade, essa regulamentação. Outro desafio que eu vejo é realmente a dificuldade de todo armazém, que é o gasto com energia elétrica, né? Essa eficiência energética é muito importante, e às vezes em situações de crise hídrica a gente vê um aumento maior, né, nessas tarifas, que lamentavelmente não podem ser repassadas ao cliente, então é absorvido 100% pelo entreposto. E eu acho que seria isso, assim, de desafio, porque o mercado dita todos os dias desafios, a gente vai se adaptando a ele, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe muitas mudanças importantes que vão ficar, não vieram para ficar, e o mercado do nosso segmento está muito aquecido, tanto para distribuição como para exportação. Então, eu acho que agora realmente cabe a nós fazer o trabalho que tem que ser feito para poder manter o Brasil aí cabeça de exportação de várias proteínas, e acho que esse trabalho de casa está sendo feito, está sendo muito bem feito, porque o crescimento em exportação não seria possível se a gente não acompanhasse esse viés de alta, né? Então, o Brasil hoje em dia, a gente vê uma qualidade não só de infraestrutura, mas de nível de serviço dos entrepostos aqui no Brasil, e eu acho que a tendência é realmente, né, seguir crescendo aí na ordem dos 20%, porque se a gente faz uma retrospectiva nos últimos 20 anos, a armazenagem triplicou a sua capacidade, né? Então, acho que e ainda tem espaço para poder crescer mais. Com certeza. Muito obrigada pela sua contribuição, Vivi. Então, né, os desafios principais aí, que a segurança alimentar e regulamentação e eficiência energética também são pilares que a gente trabalha muito na GCCA. Então, o nosso evento em dezembro, dia 2 de dezembro, vai falar sobre esses 2 assuntos. Com certeza eu vou contar com a sua presença lá, Vivi, e convido também a todos que estão assistindo a já se interessar e se inscrever para o evento, que vai ser bem interessante, o dia inteiro sobre a cadeia do frio, a logística frigorificada, principalmente voltado para alimentos, nesse caso, e agradeço novamente, boa tarde, e nos vemos por aí. Obrigada, Isa, obrigada a todos, foi um prazer conversar com vocês, até uma próxima. Até, tchau, tchau.